Gente, então falamos agora do prontuário. Essa é a vez da gente falar da prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é uma coisa que vocês vão ficar muito mais cientes dentro da enfermaria. Porque no consultório, seja no ambulatório, seja lá na medicina de família e comunidade, dentro da unidade básica de saúde, a gente faz uma prescrição, que é uma prescrição que a gente entrega para o paciente, né? Mas aqui na enfermaria, a gente precisa fazer uma prescrição que fica anexada no prontuário, que é a prescrição que gera ali todos os medicamentos que a enfermagem vai ter que fazer e que a nutrição vai ter que entrar também para fazer. Então, essa prescrição, esse modelo que eu vou começar a trazer aqui, é bastante baseado no que vocês vão precisar fazer para a enfermaria. Mas a gente vai dar umas dicas também para quando a gente entrar, quando a gente estiver no ambulatório, quando a gente estiver dentro da unidade básica de saúde também. Mas simbora então. O que é um modelo básico de uma prescrição? E aqui é bem claramente com relação à enfermaria. Então, na prescrição, só para vocês entenderem, então vai ter ali a parte das evoluções dentro do prontuário. Então, no prontuário eu vou evoluindo dia após dia o que aconteceu com aquele paciente. E tem um outro local que é onde ficam as prescrições, que é lá que vai estar dizendo o que eu preciso de dieta para esse paciente, o que eu preciso de medicamentos para esse paciente e outras recomendações. Assim, as outras áreas do hospital conseguem saber o que fazer para aquele paciente. Então, aqui, a primeira coisa é o cabeçalho. Então, tem que ter ali a identificação, o nome desse paciente, qual é o registro hospitalar dele, o número do prontuário, a idade dele, algumas informações específicas sobre a hipótese diagnóstica também e a data da internação hospitalar. São só alguns dados básicos para a pessoa entender de quem que ela está tratando ali. Na dieta, que é a próxima coisa, a gente vai colocar o que a gente precisa que esse paciente esteja, qual tipo de dieta a gente precisa que ele esteja tendo. E não confundam, não é que eu vou entrar aqui e prescrever uma dieta de quais comidas ele vai comer. Isso é papel do nutricionista. Médico não aprende isso na faculdade. O que a gente sabe fazer é dizer o tipo de dieta que a gente precisa. Então, a gente vai dizer se a gente quer uma dieta oral, uma dieta na via parenteral. Então, a gente precisa especificar a via que esse paciente precisa tomar, precisa ingerir, e também o tipo de dieta. É uma dieta geral hipossódica, que seria uma dieta com pouco sal, uma dieta leve, com pouca gordura, uma dieta mais líquida, dependendo ali do problema que ele está tendo, ele não consegue engolir comidas mais sólidas. Então, esse é o nosso papel, especificar o tipo e a via da dieta que a gente quer. Aí o nutricionista vai vir depois, com todo o brilhantismo que eles têm, porque a gente nunca ia saber fazer isso, e ele sim vai pensar exatamente em cada alimentação, cada comida, o que ele vai comer de fato. Então, a gente prescreve a dieta dentro da prescrição e depois a gente passa para os medicamentos. Então, aqui nos medicamentos, a gente vai colocar tudo que a gente precisa que esse paciente utilize. Então, aqui vai entrar todos os medicamentos na via endovenosa, na via oral e nas outras vias também. De modo geral, a gente segue essa ordem mesmo. Então, primeiro os de via endovenosa, depois os de via oral, depois os de outras vias, intramuscular, subcutâneo, o que for. Então, aqui é a nossa comunicação com a enfermagem dos medicamentos que ela tem que fazer para esse paciente. Então, é essencial que aqui a gente explique tudo o que é necessário. Que a gente explique qual é o medicamento, qual é a dosagem, de quantas vezes por dia ele precisa fazer isso, se é para usar uma bomba, como que é para usar essa bomba. Então, isso tem que estar tudo explicado aqui, para que a enfermagem não precise ficar contactando a gente para tirar essas dúvidas. Por fim, algumas outras recomendações. Então, por exemplo, aferição de sinais vitais, controle de alguns sintomas, o controle que a gente quer dizer é a pessoa ir lá perguntar como é que está aquele sintoma naquele momento. Então, aqui eu posso especificar que eu quero que a enfermagem verifique os sinais vitais de 6 em 6 horas, por exemplo. Então, isso entra aqui nas outras recomendações dentro da minha prescrição. Esse é o modelo básico. E o que é que não pode faltar? Com relação ao medicamento, né? Lembram que eu falei aqui, voltando um pouquinho, eu falei que aqui a gente não pode deixar de dar as informações para não ficar confuso para o pessoal da enfermagem. Não pode faltar a via de administração. Eu quero que esse medicamento seja tomado via oral, via intramuscular, via intravenosa. Isso precisa estar especificado. Eu não posso só falar que eu quero que a pessoa tome dipirona de 4 em 4 horas. Isso não é suficiente. Eu preciso falar também a posologia. Falar quantas ml, quantos comprimidos de quantos miligramas. Então, eu não vou falar que é só dipirona. Eu tenho que falar que é dipirona, um comprimido de 500 miligramas e de tanto em tantas horas. Então, eu preciso falar também o intervalo de administração. Se eu falo que é só para tomar dipirona 500 miligramas, a enfermagem não vai saber
com que frequência dar esse medicamento. Então, eu preciso especificar todas essas informações. Isso é essencial para não acontecerem iatrogenias, para não acontecerem erros ali na nossa assistência ao paciente. A gente tem que deixar tudo o mais claro possível. Um belo exemplo de uma prescrição de pirona, 500 mg. Então, aqui eu tenho a posologia, né? O medicamento, a posologia, quanto que ele precisa tomar em cada tomada, porque às vezes eu não tenho na enfermaria, por exemplo, eu não tenho de pirona de 1 grama, mas eu quero que esse paciente tome 1 grama. Então, eu posso especificar que eu quero 500 mg, 2 comprimidos via oral. Seria um exemplo aqui. E aí, então, eu coloco um comprimido, a via de tantos em tantas horas. Isso é o exemplo de prescrição de medicamento, que fica bem claro ali para o pessoal da enfermagem saber o que tem que colocar. De prescrição, tranquilinho, era só isso. Agora a gente vai entrar na última parte da aula, que é com relação à passagem de visita. O que é a passagem de visita? É quando a gente está ou numa enfermaria, ou no ambulatório, ou lá na unidade básica também, e a gente precisa passar esse caso para algum preceptor, para algum residente, o que for. Vamos entender um pouco a diferença. Se eu digo que a gente está fazendo uma passagem de visita, geralmente a gente faz isso na enfermaria. Então, a gente vai num grupinho, né? Então, vai lá o staff, vai o preceptor, se tiver preceptor, os residentes e os internos, e a gente vai passando na enfermaria, em paciente por paciente, entendendo como é que está o caso, e aí é um ambiente de discussão, é bem interessante, e geralmente o interno pode ficar responsável por algum paciente. Então, esse interno vai ficar responsável, por exemplo, por passar a história daquele paciente, por passar a evolução daquele paciente naquele dia. Então, isso seria uma passagem de visita. Mas eu também posso usar todas essas informações que eu vou trazer para vocês aqui para passar um caso dentro de um ambulatório. Então, eu estou atendendo ali um paciente no ambulatório e aí o meu preceptor está passando em cada sala para ajudar cada um dos internos. Se esse preceptor vem para mim e eu estou com o paciente no local, eu preciso passar esse caso para o meu preceptor, para ele dar as condutas e tudo que a gente tem que fazer ali naquele local. Então, isso também pode ajudar vocês numa passagem de caso dentro de um ambulatório e dentro lá da unidade básica de saúde, beleza? Então, a primeira coisa que eu quis trazer aqui é um método de passagem de caso, que é o SNAPS. Então, isso vai ajudar vocês a organizar um pouco quando vocês quiserem passar um caso. Então, aqui, no método SNAPS, a primeira coisa que a gente vai fazer é sumarizar. Então, aqui, só para vocês já entenderem como é o método. Então, tem sumarizar, numerar, analisar, perguntar, planejar e selecionar. Vamos ver cada um deles. Então, no sumarizar, a gente vai resumir a história clínica e vamos trazer aqui os principais exames realizados. Então, aqui, a lógica é um pouco diferente. Numa visita, eu preciso realmente trazer os casos de forma concreta e de forma direta. Então, eu tenho que dizer as coisas importantes. Eu não posso deixar de trazer informações. Mas eu também não posso viajar e trazer coisas desnecessárias, senão a visita vai durar 5 horas. Eu já estive em visita que durou 5 horas e é horrível. Então, aqui a gente tem que sumarizar. A primeira coisa que eu vou trazer é, aqui é o fulaninho de tal, ele tem a história de tal coisa e os principais exames realizados foram esse. Sumarizei. Depois eu tenho que numerar as hipóteses diagnósticas. Então, depois que eu fiz esse sumário, depois que eu resumi um pouco a história clínica dele, eu trago as 3 principais hipóteses diagnósticas para o caso apresentado. Óbvio que esse número não é fixo, pode acontecer de ser uma pessoa que só tem uma hipótese diagnóstica mesmo, tudo bem, só fala essa. Pode ser uma pessoa que tem uma 4ª hipótese diagnóstica que é essencial aqui para a nossa discussão. Fala a 4ª, não fica preso nesse número 3 aqui. Depois que eu já numerei as hipóteses diagnósticas, eu passo para análise. Então, eu vou propor evidências para essas hipóteses que eu estou trazendo. Então, eu tenho uma hipótese de esquistossomose por causa disso. Eu tenho uma hipótese de tal coisa por causa disso. Então, eu trago essas minhas hipóteses e depois eu analiso, trago evidências para dizer por que eu tenho cada uma dessas hipóteses. Mas é essencial eu já numerar elas antes, porque as pessoas entram na análise já direcionando o olhar clínico delas, para entender qual das 3 a gente acha que é a mais concreta. Terminei a análise das hipóteses, eu vou para a pergunta. Perguntar. Apresente as suas incertezas. Apresentem abordagens diferentes ali que você pode ter com aquele paciente. Então, a gente, quando está ali na enfermaria, principalmente como interno, pode ter dúvidas, e isso é normal. E, na verdade, qualquer profissional que estiver ali numa passagem de visita também pode ter alguma dúvida.
Então, a ideia é que depois de trazer todas essas coisas concretas, todos esses dados, trazer agora as suas dúvidas com relação a isso. Ah, eu fiquei com dúvida na hipótese tal por causa disso. Será que não é mesmo a outra hipótese? Então, aqui é apresentar todas essas incertezas e outras coisas que você pensou também que não entram ali naquelas hipóteses. Depois, o planejamento. Tá, beleza, trouxemos tudo isso, mas o que a gente vai fazer agora? E aqui é nessa parte que o preceptor provavelmente vai entrar e vai falar: tá, fulano, a gente vai ter que pedir tal exame, a gente vai ter que fazer tal coisa. Fulaninho, já conseguiu entrar em contato com a cirurgia para fazer tal procedimento? Essa é a hora de sentar e falar: beleza, bora resolver agora o problema. O que a gente tem que fazer agora? É uma parte essencial para que os pacientes tenham um andamento durante uma evolução na enfermaria. Se a gente não planejar bem, o paciente vai ficando, quando a gente vê, ele já está lá uma semana e não resolveu nada. Então, é no planejamento que a gente começa a pensar em todos os passos para a gente identificar o que aquele paciente precisa dentro daquela internação. Depois vem para a seleção. Você seleciona algo do que foi discutido, vai para casa e se aprofunda mais naquilo. Então, isso aqui é bem legal para vocês, dentro do SNAPS, para vocês fazerem como internos. Isso vai ser muito enriquecedor. Um dos assuntos que eu mais estudei no meu internato, que até hoje eu me lembro, é da OP, que é doença arterial obstrutiva periférica. Eu fiquei responsável por um paciente na cirurgia vascular, na enfermaria de vascular, que tinha DAOP. Até hoje, eu sei muito bem como é um caso clínico de DAOP. Porque eu fui para casa, eu me investi nesse caso. Tipo, fui para casa, estudei, fiquei com as minhas dúvidas, levei as minhas dúvidas para tirar lá na hora. Então, eu me baseei para poder dar o melhor atendimento àquele paciente. Não faço isso a gente não faz isso para todo paciente, não tem como, mas é muito legal vocês fazerem isso, porque vocês vão aprender os assuntos na prática, de acordo com o que está acontecendo ali. Isso é bem legal. Então, depois, eu trouxe aqui algumas dicas, então, para essa passagem de casa, para essa passagem de visita também. O que vocês têm que entender? Quem é o paciente de vocês? São coisas que vocês têm que levar para uma passagem de visita. Vocês entendendo isso que eu vou falar agora, vocês vão chegar numa visita já tendo plena consciência das coisas que vocês precisam falar. Quem é meu paciente? Por que ele internou? Qual é a hipótese diagnóstica principal? Como e por que a gente chegou nessa hipótese? E como que ele está evoluindo? O que ele está recebendo de medicações e quais são os resultados dos últimos exames que ele teve? E a partir disso tudo, eu consigo identificar quais são os próximos passos de tratamento e de investigação também. Então aqui, fazendo essas perguntas, vocês podem ter uma postura mais ativa do que vocês precisam chegar sabendo lá quando forem passar um caso, quando forem para uma visita. Então, podem até fazer esse checklistzinho para vocês terem certeza de que estão chegando numa visita sabendo tudo o que vocês precisam fazer. A ideia dessa aula é para que vocês cheguem já tendo noção do motivo de uma visita e sabendo o motivo de uma visita, vocês entendem as coisas importantes para vocês saberem quando chegarem lá. Então, aqui tem um mini checklist aqui das coisas que vocês precisam saber. E depois, vocês têm que também ter uma certa postura. Não é postura no sentido de arrumado, nada disso, pelo amor de Deus. É postura no sentido de conhecer a história clínica. Vocês têm que chegar sabendo quem é aquele paciente. Não tem coisa pior do que você estar no meio de uma visita e você ser o responsável por aquela pessoa e não saber a história clínica. Muito provavelmente, na universidade de vocês, o residente vai ter um número muito grande de pacientes e vocês, por serem mais internos, vão ter um número menor. Então, vocês vão ter 1, 2, dependendo da enfermaria, mais, né? Mas vocês vão ter um número menor de pacientes. Então, é esperado que vocês conheçam a história clínica daquele paciente por completo. Vocês podem levar anotações, mas levem anotações organizadas para vocês não se perderem. Então, saibam a história clínica daquele paciente. Não usem o celular durante a visita. Eu sei que tem gente que gosta de fazer anotação no celular, mas isso pode parecer que vocês estão fazendo outra coisa. Então, usem mesmo anotações. Levem um caderninho, levem uma prancheta com papel. Anotem mesmo. Não usem o celular porque não traz uma visão muito boa para a pessoa que está olhando ali. Usem um tom de voz adequado também. Tragam ali tudo numa altura boa, de forma que as pessoas consigam escutar. Muitas vezes a gente está em lugares barulhentos na hora da visita. Então, tenha um tom de voz adequado, mas tenha um tom de voz tranquilo também. Não é para sair gritando no meio da enfermaria. E na tranquilidade também chega lá, tendo plena consciência de que você sabe responder todas aquelas perguntas do checklist que eu dei um slide atrás. Então, tenha tranquilidade. A pessoa que melhor conhece aquele paciente ali é você.
Você é a pessoa que conhece a história clínica daquela pessoa por completo. Então, cheguem tranquilos, cheguem sabendo que vocês vão errar, porque todo mundo erra, principalmente a gente que está acabando de entrar no internato, né? E, por fim, algumas dicas também. Não fiquem lendo o prontuário, tá? E se ajustem de acordo com cada cenário. Então, em não ler o prontuário, o que a gente quer dizer é que vocês precisam conhecer a história. A gente não quer que vocês peguem o prontuário e fiquem só lendo o que está escrito lá. Por isso que é importante vocês terem as próprias anotações de vocês. E no ajustar de acordo com o cenário, lembrar de todas essas diferenças que eu falei na enfermaria, no ambulatório, na unidade básica de saúde, no pronto-socorro, se ajustem de acordo com o cenário. Uma coisa que vale para a enfermaria não vai valer para o ambulatório. Sigam aquela sequência lógica. Tudo isso tem um motivo para estar ali. Faz sentido a gente organizar o prontuário daquela forma, a anamnese daquela forma, a passagem de caso dessa forma. E por fim, dica de ouro, nunca tire o prontuário da enfermaria. Outros profissionais também usam prontuário. Geralmente as enfermarias se organizam de forma que tenha a parte a estação da enfermagem, que é onde eles preparam as medicações e tudo mais, então eles ficam muito por ali. Tem geralmente uma outra sala onde a gente pode fazer as anotações, que é uma sala que se usa em conjunto com todas as categorias profissionais, e geralmente é nessa sala que ficam os prontuários. Então esse é o lugar do prontuário. A gente não pode sair com o prontuário no meio da enfermaria, não pode levar o prontuário para visita. Eu sei que tem muita gente que faz isso, eu sei que vocês vão ver gente fazendo isso também, mas isso não pode acontecer. Imagine que você é um fisioterapeuta, que você vai chegar para fazer a visita para os seus pacientes, fez as suas visitas, fez tudo, anotou ali, fez suas anotações, chegou na salinha, o prontuário não está lá. Quando vai ver, tem o interno, os staffs estão com um horror de prontuário, passando a visita eterna na enfermaria, e você tem que esperar o prontuário chegar para fazer a sua evolução. Isso não é legal. Deixem o prontuário lá. Se vocês precisarem de alguma informação, façam essa anotação. Se precisa tirar um exame para mostrar para o preceptor, tudo bem, não tem problema, pode tirar esse exame. Depois retorna, obviamente, não vão levar o exame para casa, pelo amor de Deus. Mas o prontuário precisa ficar ali, beleza? Dica de ouro para ter uma boa relação também com os outros profissionais ali da enfermaria. E, para fechar, quero que vocês façam algumas conexões aqui. Mas antes de entrar nessas conexões, falando de conexão e fazendo link com esses outros profissionais, uma coisa essencial no dia a dia na enfermaria, no ambulatório, em todos os lugares que vocês estiverem daqui para frente, é fazer conexões com as pessoas que estão ali. Criem um bom vínculo, não só com os médicos, criem um bom vínculo com todos os outros profissionais. O pessoal da enfermagem são pessoas que têm muitos anos de trabalho ali naquele lugar. Um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, eles têm conhecimentos valiosíssimos. Cheguem lá, tirem suas dúvidas com eles, cheguem prontos para aprender, sejam solícitos também com o que eles precisarem, porque eles vão ser grandes aliados para vocês ali na enfermaria. Então sejam legais e sejam bons com todas as pessoas que estiverem dentro da enfermaria, sejam profissionais e obviamente seja paciente também. Mas para finalizar, vamos fazendo aqui então as últimas conexões. Vocês precisam fazer então essa conexão de anamnese, de prontuário e de construção da história. Aqui nessa aula, então, eu trouxe para vocês, essa aula foi dividida em algumas partes, trouxe para vocês de toda a importância da anamnese, de fazer coletar essa história do paciente de forma adequada, de forma completa, que não adianta de nada se eu não souber escrever isso no prontuário. Então, tudo isso aqui está convergindo na construção da história daquele paciente. Fazer uma boa anamnese, saber transferir isso para o prontuário é essencial para eu construir essa história do meu paciente e para eu entender toda a trajetória que esse paciente fez e eu poder ter o meu raciocínio clínico para conseguir identificar as minhas hipóteses diagnósticas e conseguir saber no final o que aquele paciente tem de verdade e qual é o plano, quais as condutas que eu posso fazer para aquele paciente. Então, tudo isso está conectado, beleza? E, gente, estamos fechando aqui agora a aula, mas calma, que ainda tem mais uma coisinha. Vocês vão assistir aqui, então, alguns vídeos interativos. Vocês vão saber ali, vocês vão olhar, observar um certo caso clínico que está aparecendo para vocês. E vocês vão ter duas opções, uma correta e uma errada. Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo e digam lá qual vocês acham que é a certa, qual vocês acham que é a errada. E depois vocês vão ter ali um pequeno debriefingzinho meu explicando um pouquinho sobre todos esses dois casos, beleza? Mas por hoje a gente fica por aqui. Um prazer estar com vocês, espero que tenha ajudado.
e a gente se vê nas próximas. Tchau, tchau!